Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E antes do programa começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa e aos nossos dindinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você sabe, né, que pra gente fazer esse podcast, a gente tem vários custos de produção, então tem hospedagem, tem domínio, tem edição, enfim, várias coisinhas aí que são sempre os custos que são auxiliados por meio do apoio das pessoas que acompanham o nosso podcast, né, e que fazem esse apoio por meio do nosso financiamento coletivo. Recentemente, nós fechamos uma parceria com o aplicativo da Aurelo, que também, além de ser um tocador de podcasts, tem o financiamento coletivo, né? Então, se você gosta do nosso trabalho e se quiser apoiar, acessa orelo.cc/feitoporelas ou dentro do próprio aplicativo da Aurelo. E agora, durante o mês de outubro, a Aurelo tá dobrando todos os valores que nós recebermos de novos amadrinhamentos por lá. Então, se você quiser apoiar, a hora é agora, porque a gente recebe em dobro. E outra forma de ajudar o Feito por Elas, claro, vocês já sabem, é recomendar para quem nunca ouviu, para as pessoas amigas, para a família, para os vizinhos, enfim, qualquer pessoa que você ache que vai gostar do nosso programa. Bom, gente, eu voltei, né, pro Feito por Elas depois de alguns episódios afastada e ando ocupada com esse pequeno detalhe na minha vida que é a escrita da minha tese, né? Mas tô voltando só um pouquinho, só pra esse programa, eu acho. Apesar de que até o final do ano eu acho que eu ainda vou aparecer mais vezes. Eu não consigo ficar sem gravar o Feito por Elas, né? É bom demais isso daqui. E o nosso programa de hoje é sobre o filme Morte, 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 né? No original, Boris, Boris, Boris. Que estreou no cinema agora dia 6 de outubro. Esse programa faz parte do nosso especial de Dia das Bruxas de 2022. É o nosso 7º ano fazendo esse especial, né? Com filmes de horror ao longo do mês de outubro. Nos anos anteriores a gente já falou ao todo sobre outros 22 filmes de horror e suspense dirigidos por mulheres. Então tá tudo lá nas nossas playlists, no nosso site, é só conferir lá a lista. E a gente ama fazer esse especial de Dia das Bruxas, né, Estê? Cacildes, 22 é muita coisa. Que horror! Toda uma tradição, adoro. E esse foi justamente, a gente ama tanto, né, que foi o primeiro especial temático que a gente criou logo nos primeiros meses de existência do Feito por Elas, né, então, tradição até hoje, né, e eu contei 22 filmes de horror dentro do especial de Dia das Bruxas. A gente ainda tem os outros programas que às vezes acontecem fora de outubro, como esse ano, por exemplo, a gente teve episódio sobre Titane, a gente tem entrevista com Juliana Rojas, com Gabriela Amaral, tudo isso fora do mês de outubro. Então, tem muito material sobre horror pra quem se interessa lá no Feito por Elas. E, bom, bora falar de Morte, Morte, Morte. Esse nome é maravilhoso. Morte, morte, morte. Esse filme é dirigido pela cineasta holandesa Halina Reijn e o roteiro é da Sarah de Lappe, adaptado de uma história da Kristen Roupenian. Então, todas mulheres, né? A diretora, ela estreou em 2019. O filme anterior dela era chamado Instinto. Era protagonizado pela Carice Van Houten, que era a dama de vermelho do Game of Thrones, pra quem assistiu. E eu queria começar perguntando se tu chegasse a assistir esse trabalho anterior dela, Estê. Vi nada. Ai, gente. Então, eu assisti na época e eu fiquei, assim, meio intrigada, meio dividida com o resultado do filme, assim, né? O filme, ele é sobre uma psicóloga que treina outros psicólogos pra lidarem com pacientes condenados, porque ela mesma não quer se fixar em lugar nenhum na carreira dela, né? Então, ela fica indo meio que itinerante, assim, pra fazer esses treinamentos. E aí, ela é chamada pra avaliar um estuprador em série, justamente porque ele tá sendo avaliado pra saber se ele pode sair da prisão mais restrita que ele tá, porque ele tem apresentado um bom comportamento, né? E eu achei que o suspense do filme é bem construído, mas na época eu achei que a psicologia dos personagens... Não sou psicóloga, enfim, né? Mas eu achei que a psicologia dos personagens era bem clichê e bem errada, bem estranha, assim. Tipo, tinha uma coisa de que ela se atraía
por ele sendo um abusador, porque ela foi abusada quando ela era criança, que ela faz sexo casual por causa do trauma, que ela tem essa coisa de ela não se comprometer com as coisas também por causa do trauma. Achei tudo meio batido, meio clichê, sabe? Meio pobre, né? Em termos de desenvolvimento, assim, dos personagens. Mas eu achei também que a Halina Reijn, ela trabalhava bem o suspense. Eu pensei, vai ser interessante assistir o horror dela, né? Porque ela trabalha realmente bem o suspense na trama. E aí a gente chega no Morte, que é um filme que tá super bem falado, né? Ele tá sendo propagandeado como um terrir, né? Ou seja, um terror que tem essa pitada de humor, né? E é um filme sobre um grupo de jovens que se reúne na casa de um deles, um pouco antes de um temporal. E esses personagens são a Sophie, que é interpretada pela Amandla Stenberg, que fez a Rue em Jogos Vorazes, e ela também é a protagonista do Ódio que Você Semeia. A namorada dela, que se chama Bi, que é a Maria Bakalova, que é a única coisa boa daquele último filme do Borá. A Alice, que é a Rachel Sennott, que é a nossa Shiva Baby, né? Que é um outro filme que a gente tem programa aqui no Feito por Elas. A Emma, que é interpretada pela Chase Sue Wonders. O David, que é o dono da casa, que é o Pete Davidson. E a Jordan, que é a Mihala Harold. E junto com eles, todos jovens, né? Tem o velho, né? O cara do Tinder. Que é o Greg, que é um cara que veio junto com uma das meninas. E é o maravilhoso Lee Pace, né? Que não tem nem o que falar, né? Amo. Então a gente já começa assim pensando, poxa, tem um monte de atores, tem alguns atores aí que eu não conheço particularmente, mas assim, aqueles que a gente conhece já vêm de bons trabalhos, né? Tem uma carreira interessante. Então já é um bom começo pro filme, né? Assim, se bem que eu custei reconhecer o Lee Pace, né? Ele tava de estranho, diferente, cabelo assim. Meio bagunçado, né? É, aquele bronzeado, assim, voltou de algum lugar. Então, a gente já viu esse cara, mas quem é ele, né? Eu fiquei confusa, assim. Também não vi muitos trabalhos dele. Eu comecei a ver Pushing Daisies. E ele tá no filme do Senhor dos Anéis, Hobbit, não? Trem assim, ele é um elfo. Mas ele é um elfo, né? Mas não vi tanto coisas dele, não. Mas parte das minhas expectativas altas com esse filme era justamente ter várias mocinhas nesse elenco, né? E eu esperava algo entre Jovens Bruxas e aquele da Festa do Pijama, que é o Slumber Party Massacre, que a gente já fez programa também, mas, né, sabe nada, inocente. Que é maravilhoso, inclusive, né? É. O Slumber Party é quase uma unanimidade aqui na equipe, né? É um filme super divertido. Eu tava querendo algo nessa pegada, porém, entretanto... Pois é, vamos falar sobre isso. E o nome do filme, esse título que a gente já elogiou aqui, só que não, né? É o nome de um jogo que tem dentro da história, né? É um jogo de detetive. É tipo aquele jogo de detetive de dar uma piscada, né? Só que se joga com a luz apagada, todo mundo andando numa sala e quem for o assassino encosta nas costas de uma pessoa. Essa pessoa, ela vai se fingir de morta, vai se jogar no chão. E aí as luzes se acendem e tem que adivinhar quem que encostou naquela pessoa, quem que metaforicamente matou essa pessoa, né? Aí o que acontece? Acaba a luz, acaba a energia por causa do temporal e durante essa brincadeira aí o dono da casa aparece morrendo de verdade na frente das meninas com um corte na garganta, né? Então, quando um personagem desse tipo de filme fala, que é uma coisa que acontece nas discussões que eles estão tendo ali, né? Eu vou matar fulano, né? Então a gente já sabe, né, que vai vir merda, né? Quando é esse tipo de fala, a gente sabe que as pessoas vão morrer de verdade nesse tipo de filme, né? Assim, já lançando a real aqui, é totalmente previsível, né? O roteiro é bem óbvio. A gente tá vendo um filme de terror, então é claro que... ele explica a lógica do jogo, a trama vai ser isso. É. Só que sem a brincadeira, né? Então a gente já esperava que fosse ser esse rolê, ao começar a assistir. Então, muito previsível. Pois é. Tem uma coisa que eu gosto no filme, que é a estética. Eu acho que ela é bem trabalhada. Eu gosto da cena da piscina, quando a Sophie chega no começo e tem todos aqueles corpos flutuando, assim, é meio etéreo, né? Eu gosto da Alice, que ela usa uns colares que são com umas luzes de neon no pescoço, né? Então, tem uns pequenos detalhes estéticos que agradam. E acabou a nossa elogio ao filme, é isso. É isso, passou a régua. Você já falou as melhores coisas, né? A cena da piscina belíssima. Pra mim, podia ser um curta, já concentra nesses elementos aí que a gente citou e termina, tá ótimo, né? Tem uma cena também que o personagem, o velho da lancha lá do Lee Pace tá com... Tadinho. Não é nesse ponto não, viu, gente? Não é um velho da lancha. Ele é um cara... interessante, assim, só que bem mais velho do que a galera, né? Ele tá com a máscara neon da cromoterapia dele, né? Eu acho bonita aquela cena também.
Mas tanto aquelas luzes que estão no pescoço do personagem são legais, que tem um dos cartazes do filme que eles botam em vários personagens aquilo. Né, eles repetem a ideia do colar, mas é só uma personagem que usa durante o filme, né? A Rachel Ann, oh my God, Senate! Porque a personagem dela, né, não foi difícil preparar pra essa personagem, porque todas as falas dela, ela fala, oh my God! Oh my God! E a nossa Shiva Baby, como a Isa já disse. E o filme ganhou 2 estrelas, né, na minha avaliação lá no Letterboxd, justamente por isso, pelos neon. O neon valeu o filme, né? Valeu. Não valeu, mas assim, né? Não valeu. Vai tirar algo bom do filme. Ah, tem luzes neon. Legal, né? Massa. E depois que esse protagonista e o David morre, elas suspeitam justamente do Greg, né? Que é o Lee Pace, né? Porque ele é o único ali que ninguém conhece, né? Então todo mundo já é amigo de antes e ele veio ali de agregado, né? Que ninguém sabe de onde veio e por quê, né? E porque os dois estavam brigando antes, né? Então tem uma coisa de uma masculinidade meio mal resolvida no jeito que os dois interagem, né? Só que as gurias, elas vão confrontar ele e acabam matando ele, né? Matei! Que pena. Deu ruim. E daí só sobram as próprias gurias e elas ficam nessa coisa de desconfiar uma da outra, quem que tá matando, porque elas viram, né, o Greg ser morto, mas o David morreu sem elas terem visto quem que matou, então fica essa desconfiança de quem que teria matado, né? E uma a uma, elas vão morrendo assim na sequência, né? E, sinceramente, eu não me engajei com o suspense, não me pegou ficar pensando em quem era a assassina, não me preocupei se alguma delas ia sobreviver. Enfim, e aí eu queria saber o que tu achasse disso. Não, somos 2, amiga. Então não me importei que eu dormi, assim. Tá aquela coisa, né? Filme escurinho, inclusive super arriscado você fazer um filme tão escuro, né? Que é só a lanterna do celular que vai iluminar ali, porque fica aquela busca, dá um soninho e tal. E aí eu acordei, assim, e já faltava uns 20 minutos pra cá. Acho que eu tive algum pesadelo mais assustador que o filme, porque o filme, não que o filme de terror precisa ter susto. Mas esse não tem nada, assim, que você fica, uau, né? Acordei. Então algum sonho me acordou, aí já tinha perdido várias cenas do filme, tive que voltar depois. Mas achei chato mesmo, assim, também não me pegou, né? Nem a construção dos personagens, não me apaixonei por nenhuma, né? Aquelas mãos de guria rica. Tem uma só que leva uma mentira falar, essa aí tem uma identificação básica, né? Falar esquisita que chega ali, que não, parece que não é tão rica. Né? O casal que chega por último ali na festa é, de certa forma, mais interessante, mas nem elas me deram aquele engajamento de seguir com o filme. Vou citar um comentário aqui no Letterboxd que eu tinha lido antes de assistir, que é de Julps 2, né? Parece que é Julp S2. E eu concordei muito, né? Que é, abre aspas, tradução minha. O personagem mais forte é a bateria do iPhone que dura uma noite inteira com a lanterna ligada. É bem isso, né? Isso é um milagre. Como que é o personagem mais forte? A construção deles tá maravilhosa, né? Não tem impacto nenhum. A Shiva Baby mesmo, eu fiquei bem decepcionada, achei ela muito chata. Nossa. Não, eu entendo que é para as personagens serem chatas, né? Mas a gente tem que ter um nível de engajamento com a narrativa, e esse engajamento nunca vem, né? Inclusive, assim, o fato das personagens serem chatas faz parte da ideia da crítica social foda TM, que é o que baseia a trama do filme, né? Mas não segura, né? Porque se a gente não consegue ter empatia com ninguém ali, foda-se que elas estão na casa sozinhas, sabe? É tipo isso, assim, não tem nada demais. Eu fiquei pensando no comportamento das personagens, né? Eu vi que a maioria das atrizes, elas têm... Acho que tem uma delas que tem, tipo, 25 anos, que é um pouco mais nova, as outras têm, tipo, 27, 28 anos, né? E a sensação que eu tive é que as personagens tinham uns 10 anos a menos, porque parece um filme de adolescente, né? O comportamento é mais infantil do que pessoas próximas dos 30 anos, né? E aí eu fiquei surpresa quando eu fui atrás de olhar a roteirista e tal, e aí eu vi que a roteirista tem 32 anos. Porque eu me senti vendo um filme de velho reaça,
feito pra criticar jovem, sabe? Tem toda aquela cena que é um diálogo que elas estão brigando, né? Que é pra ser meio de zoeira, de ficar falando que, o tema X da militância é super importante, eu te acolho. E aí usa de zoeira. O roteiro claramente escolhe as palavras pra criticar sarcasticamente a escolha de palavras como se fosse uma coisa de militância twitteira, assim, né? Elas falando de saúde mental, eu sou uma aliada. E aí fala de racismo. Homem branco com vício, as pessoas passam pano, mulher negra não. Aí falam como dá trabalho fazer podcast. Essa parte é a única engraçada do filme. Que fazer podcast é coisa de jovem, né? De acordo com o roteiro do filme, né? Falam de questão de classe, falam das identidades, das múltiplas identidades de cada uma, né? E parece o tempo inteiro que o roteiro tá, tipo, tirando sarro dessas questões. Parece que pra quem escreveu o filme, esses interesses sobre esses temas, né, são coisas de jovens e são coisas hipócritas e são ridicularizáveis de uma maneira geral, né? Aí eu fiquei pensando também agora, a gente em eleições, né, esses políticos que ficam falando contra identitarismo, como se as nossas identidades não dialogassem diretamente com a forma como a gente se posiciona, com a forma como a gente se relaciona com a sociedade, né, como se isso não fizesse parte do nosso viver enquanto seres políticos, né? Então, sei lá, assim, eu não acho que tirar sarro de quem fala sobre a importância de saúde mental vai resolver conflitos geracionais, sabe? E assim, eu sou velha, sabe? A gente é o quê? Mais de 10 anos mais velhas do que essas personagens, talvez, sabe? Tá todo mundo indo pros 40 aqui no Feito por Elas, né? Então, eu não acho que seja uma questão geracional, eu acho que é um certo azedume com essa temática que eu não sei de onde veio. É pra ser um horror que ridicula... Quer dizer, um horror não, né? Esse aspecto entra no campo da comédia que estaria no filme, né? De ridicularizar essas questões. E aí eu fico com uma sensação, assim, meio daquele meme do vovô dos Simpsons, sabe? Old man yells at clouds, tipo, o velho gritando com as nuvens. E ficar reclamando. Vocês! Isso aqui é uma porcaria que não tem merda nenhuma, desculpa. Os jovens de hoje só querem falar sobre ser aliado, sobre acolhimento, sobre saúde mental. Olha que ridículos. Aí eu fiquei, gente, que negócio meio raso, meio vazio, sabe? Inclusive como crítica geracional mesmo, sabe? Eu acho que se quiser criticar pessoas de qualquer geração, tem coisas melhores do que essas pra se apegar, né? E aí eu sei que é pra ser essa pitada de comédia que o filme tem, mas eu achei um reacionarismo disfarçado de humor. A empolgação. Boto fé. E a única coisa, assim, desse humor, dessa tentativa de humor que o filme me tirou uma risadinha foi... Eu não vou entrar com spoiler aqui, porque talvez nem todo mundo tenha assistido, mas é o desfecho quando eles revelam o que aconteceu desde o começo, assim. Então, ali eu dei uma risadinha alta, assim, eu ri alto, real, porque é muito besta. E é isso. Assim, pra mim, eu pensei, véi, que idiota, sabe? Tipo, pô, fiquei com raiva, assim, sabe? Eu não consegui nem rir, assim. Eu falei, meu Deus, sabe? E esse humor, então, não funcionou nem no final pra mim, né? E puxando esses temas que você trouxe, todos, os personagens são muito influentes nesse papo coach, né? Porque essa geração mais novinha, eles estão ligados, né? Então, eles trazem tudo isso, manipulação, pessoa tóxica, gatilho. Só que aí, no fim, tipo, a gente acha... que o filme elas vão ficar procurando assassino, mas vira uma grande DR coletiva sobre como todos se odeiam ali, sabe? Tipo, nossa amizade tá desgastada, quem se odeia mais, quem vai se matar pra sair desse inferno aqui. Acaba que o filme vira isso, né? Aí pra mim bateu ruim, assim, é um pesado ruim, saca? E eu tinha visto, eu não cheguei a ler essa matéria, mas eu vi a chamada, tipo, né, o texto, esqueci o termo técnico no jornalismo, mas o título da matéria mesmo, que a intenção da diretora era que as pessoas larguem as telas, né? Que os jovens larguem as telas do celular. Mas eu não entendi, ela não soube executar essa ideia que ela mesma teve, né? Por quê? Sabe? Gente, por que ela quer que largue? Não tem nada sobre telas especificamente, tirando as bobeiras de TikTok. Se eles não largassem a tela, eles ficavam no escuro total, né? Porque ele foi o que iluminou, né? Mas é isso, é o que você falou, é uma crítica infundada. Como se tudo isso que tivesse no Twitter fosse, né, não servisse pra nada no fim das contas. Inclusive, no Feito por Elas, a gente também faz aviso de gatilho, né, nos nossos programas. Enfim, sim. E nós não somos jovens. Não somos jovens mais. E aí acaba que no final fica bem claro ali que é a questão da masculinidade tóxica, que é outro desses tropos, né, do coach ali. Foi isso que matou o cara.
Sabe, o complexo de comedor dele, se comparar com outro cara que chegou ali. Com outro cara, foi essa a burrice dele ali, que é ridícula, né? E esse narcisismo que ele mesmo critica em determinado momento. Ah, que clichê, vai falar que o cara é narcisista? Sim. Você é narcisista. Então ele quis lacrar no TikTok, destaque para o toque. E enfim, né? Deu no que deu. Ai, gente. É isso. O que mais dizer sobre esse filme? Maravilhoso. É uma pena, assim, né? Porque eu não tava participando das gravações há alguns episódios já tava várias rodadas sem aparecer. Eu sugeri esse filme porque eu tava vendo um hype, assim, de muita gente comentando, muita gente gostando. Talvez nós sejamos exceção, talvez até quem ouviu o programa gostou do filme, então mandem os comentários também pra gente sobre isso, né? Mas eu queria ter gostado mais dele, infelizmente, né? Até pra fazer a participação, sei lá, talvez ser mais interessante, não tão crítica, né? Mas sempre rola ver ou rever alguma adaptação do E Não Sobrou Nenhum, o livro da Agatha Christie, porque claramente esse filme foi chupinhado da premissa do livro, né? Então, tem algumas versões ótimas. Esses dias, acho que umas semanas atrás, eu ainda vi O Vingador Invisível, que é um filme de 45 adaptado do livro e tá no Belas Artes à la carte, então já fica essa dica aí de assistir O Vingador Invisível, ao invés de Morte, Morte, Morte. Eu me diverti bem mais. Não é publi, mas Belas Artes patrocina nós. Aquela, né? E é isso, gente. Morte, morte, morte. Um filme maravilhoso. A morte, morte, morte do cinema. Bloco de lançamentos. E agora, o nosso bloco de lançamentos. Esse filme não é exatamente um lançamento, mas eu gostaria de fazer uma recomendação porque eu assisti ele um pouco tardiamente, que é o A Mulher Rei, da Gina Prince Bythewood. Ele já estreou nos cinemas há um bom tempo, eu acho que talvez há quase 2 meses, mas eu só vi ele semana passada, e por isso eu vou trazer ele aqui pro bloco de lançamentos, já que ainda não está em nenhum streaming, mas é um filmaço, assim, pra quem gosta de filme de ação, filme com escala, filme blockbuster, de qualidade, sandália, espada, capa, essas coisas aí, né? De aqueles filmes épicos mesmo, né? É isso. É um filme que se passa no século XIX, na década de 1820, no reino de Daomé, na África, que ele se localiza onde atualmente seria o Benin. E nesse reino existe um exército que é composto por mulheres. Esse exército, inclusive, é a inspiração para aquele exército de mulheres que tem no Pantera Negra, né? Foi real a existência desse exército. E no filme ele é comandado pela Viola Davis, que, como sempre, está maravilhosa, né? E eles estão lutando no filme, né? Pelo fim do comércio de pessoas escravizadas e pela autonomia do reino sem esse tipo de comércio. Existe uma série de críticas que falam que, na verdade, neste momento histórico, o reino de Daomé ainda não se posicionava contra a escravidão de pessoas africanas e ainda se beneficiava financeiramente, porque um dos portos que escoavam o tráfico era justamente nesse reino, né, da onde vieram muitas pessoas para o Brasil, inclusive. A essa crítica eu rebato: as pessoas amam Coração Valente, amam O Gladiador e outros filmes épicos que não tem nenhuma acurácia histórica, e o fato de a gente ter aqui um filme épico e histórico tão interessante, dirigido por uma mulher negra, protagonizado por mulheres negras, e de repente se vem cobrar que seja historicamente acurado. Ai, gente, na boa, vamos ver um cinemão aí bom, viu? Porque o filme é bom. E é isso. Essa seria a minha recomendação. Esse filme, ele vem forte como no buzz aí da temporada de premiação pro Oscar, né? Então, ano que vem, como todos os anos, nós sempre fazemos os nossos programas especiais do Oscar para aqueles filmes dirigidos por mulheres que têm alguma chance de indicações e premiações, então a gente deve voltar com um programa completo sobre ele no ano que vem. Então fica a recomendação. Ele, acredito que ainda esteja passando nos cinemas em muitos lugares, mas em breve, quem sabe, chegue algum streaming para mais gente poder assistir.
Siga o Feito por Elas nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas, a gente tá em todas. Avalie a gente no iTunes ou no seu aplicativo da sua preferência. Todas as referências, os filmes que a gente citou, os livros, enfim, tudo que a gente mencionou aqui ao longo do programa, a gente vai deixar links no post para que você possa consultar depois. E além do site e do feed, os nossos programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube, para facilitar, né? Ouvir aonde fica melhor pra você. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, pra conversar sobre qualquer coisa, não só sobre cinema. Então fica à vontade, o link vai estar no nosso post também. E mande seus comentários pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br, ou no nosso site, feitoporelas.com.br. Diz lá pra gente se você por um acaso gostou do Morte, Morte, Morte. E o nosso próximo programa vai ser sobre uma lista que a gente tá preparando. Nós convidamos jornalistas, críticas, convidamos pesquisadoras pra dizerem pra gente quais são os seus filmes preferidos dirigidos por mulheres da década de 2000. Essa lista, a gente tá aí computando os votos, ordenando um top 50 aí pra vocês. E vai estar imperdível, cheio de dicas de filmes da década de 2000. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal! Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Stefania Amaral. Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia. E você sabe, né, que pra gente fazer esse podcast e pra ele chegar até você, a gente tem vários custos de produção. A gente tem vários custos de produção e tem... A gente... Opa! Louva, tá certo. Que é a Maria Caralho, bicho. Isso aí vai ser o sketchzinho do final do programa. Que fala, né? O erro de gravação. Amanda... Bacalova. Então a gente já começa assim pensando, porra, assim, tem... Porra não, desculpa. A gente já começa assim... Porra sim! Por que porra não? Porra sim! E o nosso próximo programa será sobre os filmes de souvenir. Não. Mudou, eu esqueci de anotar, desculpa. Opa, tá bom. Eu falo de novo aqui essa parte. Qual que é o... Nosso próximo programa, deixa eu... que inverteu, né? Que vai ser sobre... Será... Ai, eu tô deletando demais. Será sobre uma lista que estamos preparando com jornalistas, críticas e pesquisadoras, com os filmes que mais gostamos, dirigidos por mulheres da década de 2000. Aquelas tá gravado. Imperdível, cheio de dicas. Ô Domênica, agora é só você acelerar um pouquinho e você fala... eu ali digitando. Cheio de dicas. Voz do carro do ovo, né? Imperdível, cheio de dicas. É o carro do filme dirigido por mulheres.